Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Vinhos de Corte. Você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem um episódio novo e algumas vezes estou eu sozinho conversando com vocês, a gente bate um papo, tem as dúvidas, as perguntas de vocês, a gente sempre tenta responder todas elas, ou pelo menos a maioria, né? E muitas vezes, ou algumas vezes também, a gente tem convidados. E muitas vezes são convidados ilustres. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo com o produtor. Nada melhor do que a gente conversar, falar sobre vinhos com quem mais entende, talvez, com quem produz, com quem faz, quem está ali de olho na terra. Então, eu estou aqui com o Pascal Martí. Muitas gracias por estar conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia. Um gosto conhecer, falar com você e com todo você também. É muito bom conversar com você, entender um pouco sobre esses vinhos, porque a gente inclusive está aqui na sede da Sete Wines. Eu falei para vocês, a Sete Wines é uma parceira nossa aqui, uma importadora parceira, que a gente já conhece há algum tempo dos encontros de vinhos, e a gente começou aqui uma parceria muito bacana no Vinhos de Corte. E eu tenho que contar para vocês que eu conhecia o pessoal da Sete Wines por uma marca, um produtor, e quando eu conheci, ele falou, não, peraí, tem mais coisas muito legais aqui pra gente conhecer. E eu vi que realmente era uma importadora muito bacana, vale a pena você conhecer, vai ter informação na descrição. Aliás, eu acho que a gente podia convidar o Avi para fazer um podcast com a gente aqui. Vamos ver se ele topar, eu já puxo ele aqui e ele vai conversar com a gente aqui também, a gente faz um episódio que eu acho que vai ser muito bacana. Pascal, primeiro quero te dizer que fiquei encantado com o seu vinho feito com leveduras de saquê. Obrigado. Eu fiquei pensando, quem parou para pensar nisso e falar, vou fazer com levedura de saquê? São de estos inventos que são accidentes. Es una idea que yo tenía desde mucho tiempo, más de 40 años, cuando estaba en la universidad en Bordeaux. Y aprendí que para hacer vino blanco de alta calidad tenía que fermentar siempre a baja temperatura. Cierto. Y el problema es que cuando la levadura fermenta tiene un poco de alcohol y la levadura va cansando, por lo tanto el enólogo tiene que subir progresivamente la temperatura durante toda la fermentación. Sí. Y eso no hay nada que hacer, es siempre así. Y como tengo muchos amigos en Japón, voy muy seguido a Japón. Sí. Creo que fui más de 100 veces a Japón. 100 veces? Por ahí. Nossa. y tengo amigos que producen sake. Y uno de ellos, uno muy conocido que produce un sake que se llama Dasai, faló que ellos tenían levadura que fermentaba a muy baja temperatura, casi a 0 grados. De un clic. Ahí tengo la solución. Así que le dije, ¿dónde puedo comprar levadura? Y él me dijo, no puedes. No puedes porque la levadura de sake es considerada en Japón como un bien nacional, un bien inmaterial, algo que es muy protegido por el país. Y solamente los que son miembros de la Asociación de Productores de Sake pueden tener acceso a esa levadura. Así que durante varios años, 4 años, traté de convencer la asociación y finalmente en 2017 me aceptaron como el único no japonés miembro de la Asociación de Productores de Sake. Olha isso. Así que ahora Tudo isso para fazer um vinho. Todo eso para hacer un vino. Caramba. Por lo tanto, es una idea que viene de mucho tiempo. Pero la idea era fermentar a baja temperatura y a partir del 2018 hemos empezado a hacer eso, pero el resultado não foi o que teníamos em cabeça. Isso que eu ia te perguntar. Você fez um trabalhão sem saber se ia dar certo ou não. Não gente, sabia. só para entender, aqui a gente vai falar dos vinhos daqui a pouco, vamos falar um pouco da vinícola, né, da Vinha Martí, a gente tem 3 vinhos aqui, um Pinot Noir, um Sauvignon Blanc e um Chardonnay. O Pinot Noir é o único que é fermentado com leveduras de saquê. O Sauvignon Blanc também e o Chardonnay também. Ah, todos eles são. Todos são. Só que imagina a loucura. O Pascal um dia pensou, eu preciso de leveduras de saquê. Tá bom, ótimo. E foi lá, trabalhou, só que você não testou antes. Não.
É que não se podia. Se ficasse completamente ruim, foi ruim. Você ia ter que ligar para o japonês e dizer, olha, pode tirar a minha associação, não preciso mais continuar. Exatamente, poderia haber sido isso. Pero, una vez más, los grandes descubrimientos siempre son, muchas veces, son accidentes. Es igual que la tarte tatin, sim, un accidente, la papa frita con la doble freidora. Dizem que o panetone também. También, todo eso son accidentes al final. Y eso también fue un accidente. Um bom acidente. Un buen accidente. Exactamente, porque lo que estábamos buscando era producir originalmente, el primer que hicimos en 2018, solamente hemos empezado con el Sauvignon Blanc, era producir un Sauvignon Blanc que tenga aún más característica de Sauvignon Blanc, o sea, un Sauvignon Blanc con steroide, algo que sea muy potente, con mucho carácter de Sauvignon Blanc. Lo que no sabíamos es que esta levadura, fermentando a baja temperatura, fermenta muy lentamente. Un vino normal, un Sauvignon Blanc normal, fermenta 2 semanas, Sim. más o menos. Ese fermenta 20 semanas. 10 vezes mais? 10 Nossa. veces más, casi 3 meses. Mas isso dá muito mais trabalho para vocês também lá. No mucho más. Ah, não? Mucho más nervosismo, sí. Porque ainda el 2023 sigue fermentando ahora. Claro. Y fermenta muy lentamente y tan lento que a veces no sabemos si la levadura está muerta o si siguen funcionando, porque no se ve actividad dentro de la cuba. Pero sí se reproducen, igual que toda la levadura, a la misma velocidad, y dentro de la cuba tenemos una biomasa de levadura enorme, 10 veces más grande que una fermentación normal, y eso entrega lentamente en el vino, durante todo ese proceso de fermentación, mucho carácter, mucho aminoácido que producen esta levadura en particular y que van uniéndose con el carácter de la uva y que transforman totalmente el carácter de él. Por lo tanto, no es lo que teníamos en cabeza, fue mejor. Graças a Deus. Puxa, já pensou? Gente, é o seguinte, a gente já vai falar um pouquinho da vinícola, que é muito interessante, tem mais coisas pra gente falar. Vocês já devem ter visto, eu fiz um vídeo falando do Pinot Noir, que eu achei fantástico, uma coisa assim impressionante, a gente já comenta um pouco sobre ele, e eu pedi para ele, para o Pascal, pra gente provar um outro vinho aqui. Como ele tem os três, tem Pinot Noir, Chardonnay e Sauvignon Blanc, eu gosto muito de Sauvignon Blanc. Falei, bom, então vamos tomar o Sauvignon Blanc. Vamos provar isso aqui? Absolutamente. Vamos ver. No nariz já está uma coisa assim muito característica da Sauvignon Blanc, mas ela tem um toque diferente, uma coisa que intriga. E eu acho que isso é o legal do vinho. A gente pode provar, eu provo muitos vinhos, e gosto muito de Sauvignon Blanc, e, claro, muitos são parecidos, cada um é único no mundo todo mundo sabe disso, né? Cada vinho é único, mas muitos deles se parecem, tem aí umas linhas muito parecidas. Aqui a gente vê uma coisa diferente. É distinto. Normalmente, quando uno degusta um Sauvignon Blanc e que trata de analisar como solemos hacer, describe un Sauvignon Blanc con carácter muchas veces que son de pimentón amarelo, de carácter de hervía, creo que dicen aquí, sí. de poroto verde o de espárrago. Todo eso, descriptores, son vegetal. Sí. Y el Sauvignon Blanc tiene familia aromática muy vegetal. Gracias a esta levadura, tiene carácter mucho más floral. Tiene carácter de rosa, tiene carácter de jazmín, carácter de flor de sakura, que son estos cerezos japonés flor, que no hacen fruta, pero solamente flor, y que tiene una fruta blanca, una flor blanca muy suave, muy elegante, y que transforma totalmente este carácter de Sauvignon. É realmente, assim, uma excelente descrição, uma excelente explicação. E é por isso que eu sempre digo, nada como ter o produtor, quem está ali o tempo todo com o seu vinho acompanhando. Mas neste caso especificamente, mais ainda, porque é realmente um vinho único.
E o que eu acho interessante desse vinho, me parece, é que é um vinho para... Eu acho que as pessoas que conhecem mais de vinho, que entendem de vinho, vão poder aproveitar muito dele, vão entender muito. Quem, eventualmente, ainda está começando, está entendendo os vinhos, vai perceber que é um vinho único também. Totalmente. Ele vai conseguir perceber algo diferente dos outros vinhos aqui. Exactamente. Isso me parece muito legal. Sí, porque también en boca es distinto. No es un vino que tiene una acidez muy marcada en boca. Tiene mucha acidez. Analíticamente tiene mucho ácido este vino. Pero gracias a todo estos componentes que esta levadura japonesa producen en el vino, esconde esta acidez y le da este carácter muy suave, muy grasoso. Y por eso que funciona tan bien con la gastronomía japonesa. Cuando uno toma un Sauvignon Blanc normal con un sashimi o un pez crudo, siempre termina un poco metálico en la boca. Sí. Ese no. Ese, igual que el sake, enroba totalmente la proteína do peixe e hace algo que é muito ligado com esta gastronomia. Ô, Pascal, você agora... Alguém tem um celular? Vamos ligar para o iFood aqui, vamos pedir Seria bom. Uma comida aqui. Agora você me deixou... Pô, a gente tá gravando aqui sem comida, que se eu soubesse eu passava, trazia um pouco de sushi, um sashimi pra gente gravar aqui, podia ter feito isso. Não pensei, achei que a gente ia falar do Pinot Noir, depois me veio a ideia da gente falar do Sauvignon Blanc. Agora, a sua vinícola, ela é chilena, né? É chilena. Eu sou francês. Sim. Desde muitos anos. E ela fica onde? A vinícola fica... La bodega está em Curicó. Em Curicó. Curicó, son 200 kilómetros al sur de Santiago. Perfecto. La sexta región. La bodega está bien central respecto a todos los viñedos que tenemos. Tenemos viñedos que van desde la zona de la Concagua hasta el Maule y desde la cordillera en el Alto Maipo hasta Leida. É um lugar muito bonito para se visitar, para se conhecer. Sí, né? sí. No, la zona es la zona típicamente de producción de vino. Sim. E a sua vinícola pode visitar? Você tem visitação lá? As pessoas no estamos organizados. No estamos organizados para isso. Mas se há gente que vem, a vezes. Eu fiquei curioso para ver as leveduras lá, chegar lá e olhar as leveduras. Tem que vir durante o período de vinificação. É bom que tem um período largo de vinificação. Muito. Então eu posso organizar uma viagem com tranquilidade, não precisa sair correndo. Temos tempo. Talvez para os enólogos também seja mais fácil, porque não tem aquela coisa... Vocês têm mais tempo, vocês podem relaxar um pouco. Essa semana não vai acontecer nada. É que a vezes não acontece nada. Então. Pero tampoco no se pueden relajar tanto, porque como es... Esta levadura, por ejemplo, no aceptan, no soportan el sulfuroso que los enólogos estamos ocupando para limpiar un poco el medio y proteger la uva. No podemos fermentar ese vino con sulfuroso. Por lo tanto, ese vino es un vino natural, es un vino que fermenta sin sulfuroso, pero eso significa que tenemos que limpiar bien la uva, mantener una limpieza de todo, desde la recepción de la uva hasta la botella, para tener un vino que esté siempre bien protegido. Pascal, uma pergunta. Normalmente, a gente sabe que os vinhos tintos, eles têm uma vida mais longa. Alguns, nem todos. Mas os vinhos brancos normalmente têm uma vida mais curta. Não é? Esses seus vinhos são para que a gente consuma logo ou eles podem ser guardados por mais tempo? Bueno, idealmente é para tomar quando estão jovens. Certo. Agora, temos poca historia para saber cómo ese vino reacciona. Pero tengo ahora un poco de conocimiento sobre eso, porque en marzo, en una feria internacional en Alemania, mi importador nos hizo una sorpresa, vino en el stand nuestro, donde estamos presentando la Zafra 2022, y él llevó con él la Zafra 18, 19, 20, 21, y nosotros teníamos la 22. Por lo tanto, pudimos hacer una cata vertical del Sauvignon Blanc fermentado con esa levadura.
Y me impactó ver que el 2018 todavía tenía mucho frescor, un vino todavía muy suave con estos mismos carácter de floral de esta levadura, del Sauvignon Blanc también. Creo que esta levadura también protege la parte aromática, la parte core del vino, y hace que este vino, a pesar de ser un Sauvignon Blanc, 5 años después está totalmente fresco. Se isso acontece com o Sauvignon Blanc, certamente com o Chardonnay vai acontecer. Seguramente que sim. Pinot Noir também. Também, ainda mais. Falando um pouco da Pinot Noir, que foi o vinho que eu provei antes, ele, como eu disse, me pareceu muito interessante, me pareceu muito único também, mas eu estou pensando o seguinte, nós estamos falando de um vinho chileno. Sim. O Chile é um bom produtor de Pinot Noirs, assim, falando, né, de uma forma geral, feito por um francês. Assim é. Qual é o estilo, para quem ainda não conhece o vinho? Você diria que é um estilo mais europeu, mais francês, ou é um estilo mais novo mundo? No, no es nuevo mundo, para nada. Hicimos distinta cata a ciega con amigo mío de distinta parte y muy pocas veces define este vino como chileno. No es, en su característica no es chileno. Escuché mucho más el Sauvignon Blanc comparado con Sancerre, este tipo de redondez que tiene el Sauvignon Blanc. El Pinot Noir es más Borgoña del sur, porque la vinificación también ha tenido que ser cambiado. Es un vino tinto, pero feito como un branco, sí, porque tenemos que fermentar a baja temperatura. Por lo tanto, tenemos solamente una parte de la vinificación que está con la casca para extraer un poco de color y estabilizar con un poquito de tanino, y después la uva se prensa inmediatamente y termina todo el resto de la fermentación igual que un vino branco. Por lo tanto, un vino que tiene color, pero un color que es más suave que la intensidad de color que tiene normalmente lo Pinot chileno. E são as 20 semanas de fermentação também? Un poco menos. O Pinot Noir fermenta más rápidamente, pero igual fermenta mucho más tiempo que un vino tradicional. E você comentou que você precisa de muito mais leveduras, em quantidade também. No es que precisamos, es que se reproducen. La levadura tiene un ciclo de vida que es casi la misma que sea japonesa o normal, o francesa, o chilena, o lo que sea. Pero como el tiempo de fermentación es más longe, hay más reproducción de la levadura dentro de la cuba. Por lo tanto, en lugar de terminar con una biomasa normal, tenemos una biomasa multiplicada por 10. Tem várias gerações de leveduras lá. Exatamente. Tem pai, filho, tem avô, bisavô. E mais. Tem é praticamente uma cidade ali dentro, eu acho. Vai ficar um... Cuando termina a fermentación dentro de la cuba, tenemos una cantidad de levadura muertas que es enorme. Normalmente dentro de la cuba, cuando termina una cuba de 10.000 litros, que hace como 3 metros de alto, dentro de la cuba, al final de la fermentación, normalmente se encuentra una capa de 5 centímetros, que son levadura, otra cosa, pero ¿sí? Levadura. En este caso, tenemos una capa que hace más de 20 centímetros. Nossa, olha só. Y son solamente levadura. Y por eso que este vino tiene mucho más cuerpo, es un vino mucho más encorpado, porque es como un batonage natural e automático. Muito interessante. E essas leveduras, depois de terminado, não se faz mais nada com elas? Não. Aí elas vão embora, acabou a vida delas. Exatamente. Todas as gerações vão embora, vão para o céu das leveduras. Van en una cosa para reciclar y hacer compost. E aí o ano que vem mais leveduras chegam do Japão. Do Japão, que estamos trayendo cada ano fresca. E você não pensou em mandar leveduras de vinho para eles fazerem vinho lá? Existe. Fazer saquê lá? Existe. Hay varios saqués en el mundo que están feitos con levadura de vino. Pero no había vino feito con levadura de saque.
E o Japão produz vinho também. Sim, Eles poderiam fazer com levedura de saquê, mas não... Pode ser, mas não sei se... Não pensaram nisso. Não sei. Não tiveram essa ideia. Pode ser que não. Foi uma inspiração, com certeza. Pascal, você está, como eu disse no começo, aqui no Brasil, esses vinhos eles estão na Sete Wines. Correcto. A gente encontra isso em restaurantes, por aqui? Sí, se encuentra en distintos restaurantes. Estamos justamente enfocando mucho con restaurantes japoneses. También con otros, pero la mayoría son restaurantes japoneses porque esta similitud e este aporte que este vino hace a la gastronomia japonesa. Bem. Encontra também a Sete Wines, eu estou lembrando agora, tem também um e-commerce. Eu vi lá, quando eu fui ver o Pinot Noir, ele está lá, tem todas as informações, dá para comprar pelo e-commerce também. Dá para comprar pelo e-commerce e eles estão com a gente na confraria Vinhos de Corte também. Então, se você quiser também comprar vinhos com desconto, não sei se esses específicos estão lá, cada mês a gente muda as nossas ofertas. Eu acho que esses não estão, mas você vai encontrar outros vinhos da Sete Wines aí, se você for da nossa confraria, você vai poder participar e comprar os vinhos direto do pessoal da Sete Wines. Pascal, eu perguntei, eu cheguei aqui e perguntei para ele se era a primeira vez no Brasil. Ele disse, não, imagina, faz muitas vezes, há muitos anos você vem para cá. Muchos. Yo estoy trabajando hace más de 40 años. Empecé a trabajar en Château Mouton Rothschild, en Bordeaux. Me encargué también de Opus One, en California. Y fui el primer enólogo a empezar el proyecto de Almaviva. Sí. Por lo tanto, hace 40 años que estoy viajando en los distintos países, distintos mercados, para promocionar los distintos vinos. Y Brasil, hace 26 años que vivo en Chile ahora, y hace más de 26 años que visito aqui a cliente em Brasil. Então você gosta do Brasil? Eu gosto muito. Então a gente vai te ver de novo aqui. De toda maneira. Você volta ano que vem? Não, é que vengo cada 2 meses, vengo uma semana aqui para trabalhar com Cedbras, com outro importador do resto da linha a mim. Sim, vengo muito no mercado. Muito bom. Bom, gente, essa conversa aqui, eu queria muito mostrar para vocês esses vinhos que são, como eu disse, são realmente muito diferentes. Felizmente a gente conseguiu a visita do Pascal aqui para poder explicar para a gente, contar a descrição do vinho que ele fez. Obviamente é muito melhor do que a minha, né? Ele conhece muito mais, mas nada vai substituir você provar esse vinho. É um vinho realmente diferente. São poucas vezes, eu digo infelizmente porque eu gostaria de me surpreender muito mais, mas são poucas vezes que a gente pega um vinho e fala, bom, é um Sauvignon Blanc chileno, ok, aí você coloca ele no nariz e diz, opa, tem alguma coisa errada. Errada não, tem uma coisa diferente. Aqui. Errado não tem nada, né? Totalmente. Mas tem alguma coisa diferente. Foi o que aconteceu comigo com o Pinot Noir. Quando a gente começou a parceria com a Sete Wines, o Avi me falou, eu vou te mandar então esse vinho com levedura de saquê e tal. Eu falei, tá bom, vamos ver como é. E eu servi pensando, ok, deve ser algo bom, né? Mas quando eu provei, eu falei, nossa, tem alguma coisa realmente muito especial aqui. Então, parabéns pelos seus vinhos, estão realmente excepcionais. Não tenho dúvidas que funciona perfeitamente com uma comida japonesa, mas também com outras comidas, né? Sim, total, sim. Hasta provei uma vez que minha mulher gosta muito de Goutte d'Argent e hemos provado com uma feijoada e funciona também muito. É mesmo? Exatamente. Olha, essa eu vou provar, essa foi boa, hein? Sim, essa harmonização é inusitada. Inusitada, totalmente. Eu gosto de harmonizações inusitadas. Tem que provar. Com o chardonnay, feijoada... É mesmo, olha muito só, bom. Essa deve ser boa. Precisamos fazer, Avi, vamos fazer uma feijoada aí. Opa, vou matar um porquinho e fazer. Vamos fazer isso aí. Bom, Pascal, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu sei que você tem uma agenda complicada não, mas tem bastante coisa para fazer. Sim. Mas foi muito bom conversar com você. Espero que a gente possa se encontrar novamente. E, novamente, parabéns pelos seus vinhos, estão muito legais. Obrigado. Ha sido um gosto poder compartilhar um pouco da história deste vinho com você.
Muito bem. A gente vai ver se consegue pegar o Avi para fazer um podcast com ele aqui também, porque ele tem umas coisas muito legais da importadora. E você já sabe, se você já está seguindo a gente aqui, já deixa o seu joinha, enfim, pode deixar o seu comentário. Se você tiver perguntas sobre os vinhos, pode mandar, eu encaminho para o pessoal da Sete Wines, eles encaminham para o Pascal, a gente responde todo. Quem manda pergunta sabe que a gente está respondendo todas elas aqui. E fique ligado, toda quarta-feira a gente tem o nosso podcast. Obrigado. Obrigado. Saúde. Gusto. Saúde.